Fala, meus amigos caóticos, como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, mesmo sendo uma coisa repetitiva, eu não posso deixar de falar e agradecer, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com 650 inscritos, então, cara, muito obrigado. Eu agradeço a todo mundo aí que sempre comenta, sempre curte, sempre tá presente aí falando alguma coisa nos vídeos, então, cara, muito obrigado. Bom, hoje a gente vai falar de um cara que vocês já devem imaginar, que foi ele que ganhou a última votação dos Primarcas. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo dele que tá muito maneiro, cara. Espero que vocês gostem. Eles me deram guerras para lutar, mas nunca o reconhecimento que eu merecia. Eu construí maravilhas que durarão milênios, e ainda assim, quando lembram de mim, só vem destruição. Perturabo. Às vezes chamado de Senhor do Ferro, o Quebrador e Martelo de Olímpia, Perturabo é o primarca da Legião Traidora dos Aron-Óreos ou Guerreiros de Ferro. Quando os primarcas foram espalhados pela galáxia a partir dos laboratórios genéticos do Imperador, Perturabo caiu em um mundo civilizado chamado Olímpia. Detalhes exatos desse período inicial permanecem misteriosos, registrados apenas em relatos fornecidos muitos anos depois pelos historiadores imperiais. Registros que naquela época eram considerados incompletos pela política de Olímpia. O relato mais confiável aponta que Perturabo foi encontrado nos ermos rochosos, fora das cidades-estado, pelos tiranos locais. Esses governantes tinham ouvido falar de um garoto estranho vagando entre as vilas menores e comunidades de exilados. O garoto se sustentava como um lutador de aluguel e artesão de habilidades incríveis, mas nunca ficava muito tempo em um lugar só. Rumores sobre ele chegaram à corte de Dâmicos, um governante astuto e calculista. Intrigado, ele enviou homens para verificar se havia verdade nas histórias e se poderia tirar proveito delas. Perturabo foi descoberto escalando montanhas perto das muralhas de Locus. Os guardas perceberam que não se tratava de uma criança comum e o levaram diante de Dâmicos. Vendo o jovem com seus próprios olhos, o tirano testou suas habilidades e testemunhou derrotar guerreiros muito maiores e mais velhos, e também resolveu enigmas propostos pelos próprios estudiosos da corte. Dâmicos ofereceu-lhe um lugar em sua corte. Entre eles, formou-se um pacto, lealdade e serviço em troca de proteção, e acesso ao melhor treinamento militar e acadêmico que Olímpia poderia oferecer. Relatos posteriores descrevem Perturabo como um prodígio de habilidades sobre-humanas, vivendo em regime incessante de estudo e treinamento. Outros textos retratam como frio e desconfiado, nunca aceitando totalmente sua nova família. A origem de sua desconfiança remonta a um episódio estranho. Ao escalar um penhasco até o cume de uma montanha, ele contemplou o céu e viu uma nebulosa colossal, um redemoinho estelar que mais tarde seria chamado de Olho do Terror, ou Eye of Terror. Ele perguntou aos guardas se também viam tal fenômeno, mas eles nada enxergavam. Para o resto de sua vida, Perturabo sentiu o olhar frio dessa tormenta cósmica o vigiando, julgando cada passo de toda a sua vida. Isso o tornou introspectivo, desconfiado e incapaz de confiar plenamente em qualquer pessoa. Ao atingir a maioridade, o jovem escolheu um nome para si mesmo. Em vez de adotar o nome da família de Dâmicos, como era de costume, ele escolheu um nome antigo esquecido, Perturabo. Alguns diziam que ele havia encontrado esse nome em um manuscrito antigo, e que só ele, com sua mente genial, conseguiu traduzir o texto. Como general de Dâmicos, Perturabo obteve vitória após vitória, derrotando rivais e expandindo o domínio de Locus. Mas não se destacou apenas como comandante. Ele superou todos os estudiosos de Olímpia em ciência, engenharia, arquitetura, medicina e astronomia. Sua verdadeira marca estava na guerra. Ele criou armas, munições e máquinas de cerco jamais vistas. Em poucos anos, Locus se tornou o estado mais poderoso e temido de Olímpia, não apenas pela força, mas também pelo gênio de Perturabo. Apesar de seu poder crescente, Perturabo não se interessava por riqueza ou símbolo de status. Era descrito como um líder frio, desconfiado e sem compaixão, para quem a misericórdia não existia. Ainda assim, nunca traiu seu juramento a Dâmicos. Ele poderia ter tomado o trono para si a qualquer momento, mas não o fez.
Talvez tivesse esperado que o tirano morresse de causas naturais para então assumir o trono de Olímpia. Esse destino, contudo, não se cumpriu. Uma nova estrela surgiu nos céus, e com ela vinha um imperador em busca de seu filho perdido. O imperador chegou a Olímpia durante a Grande Cruzada. O encontro com Perturabo foi rápido e sem resistência. Diferente de outros primarcas, Perturabo aceitou de imediato sua verdadeira origem. Ele já suspeitava, em teoria, de sua natureza pós-humana e de que um dia seu criador viria ao seu encontro. Ele foi levado à Terra para aprender seu destino e conhecer alguns de seus irmãos. Ali, passou muito tempo ao lado de Magnus, o Vermelho, compartilhando com ele o amor pelo conhecimento e pelos mistérios da humanidade antiga. Sua inteligência era notória. Muitos afirmavam que entre todos os filhos do imperador, Perturabo era o maior gênio técnico e científico. Mas ele continuava distante, calculista e pouco interessado nas sociedades humanas. Com o tempo, o imperador lhe concedeu a liderança da 4ª Legião de Astartes, que Perturabo renomeou como Iron Warriors ou Guerreiros de Ferro. Ele recrutou guerreiros entre os povos de Olímpia e iniciou uma era de campanhas militares devastadoras. Cada batalha era para ele um problema lógico a ser resolvido, e seu intelecto analítico esmagava todos os inimigos. Mesmo após partir, a sombra de Dâmicos permaneceu em Olímpia. O tirano tentou recuperar o poder, alimentando rebeliões e um crescente sentimento anti-imperial entre os olimpianos, algo que um dia cobraria seu preço. Perturabo passou algum tempo ao lado do imperador, lutando junto a ele e absorvendo conhecimento sobre a Grande Cruzada, sua história, suas máquinas de guerra e operações. Então, lhe foi entregue o comando da 4ª Legião, criada a partir de seu próprio genoma, e a transição de autoridade para suas mãos foi rápida e absoluta. Cerca de 35.000 Astartes da 4ª Legião estavam reunidos para formar seu comando independente. Outros tantos estavam espalhados pelo Império, em guarnições e destacamentos menores. Perturabo, ao revisar o histórico de guerra da Legião, suas doutrinas e práticas, e compará-las com as de outras legiões, considerou seus filhos fracos e insuficientes. Sua punição, a morte. Segundo a sua lei, a guerra é inequívoca, impiedosa, implacável e cega. Assim, a escolha de quem pagaria o preço seria feita às cegas, por sorteio. 1 em cada 10 legionários foi condenado à morte, executado por seus próprios irmãos com as próprias mãos. Esse ato sangrento chocou parte da corte imperial. Alguns acreditavam que o imperador havia dado o comando de uma legião inteira a um louco. Outros diziam apenas que talvez fosse cedo demais para entregar tamanho poder a um primarca ainda inexperiente com os modos do Império. O mais crítico foi Roboute Guilliman, primarca dos Ultramarines, que ficou furioso com a desonra da morte de valentes Astartes, guerreiros que tantas vezes haviam lutado lado a lado com sua própria legião. Esse atrito entre Guilliman e Perturabo jamais seria esquecido. O imperador, porém, silenciou todas as críticas. Para os sobreviventes da 4ª Legião, a lição era clara. O reinado de Perturabo seria brutal, implacável, sem favoritismos, e a morte seria o preço do fracasso. E o pecado da Legião não era ter falhado na cruzada. Não era esse o caso. O verdadeiro fracasso foi não atingir seu potencial máximo. Para Perturabo, não bastava ser superior. A obrigação era ser supremo. Determinando que sua legião seria uma máquina de guerra sem igual, Perturabo logo testou contra um inimigo antigo e temido, os Juízes Negros. Essas criaturas, outrora humanas, prolongaram suas vidas por milênios através de ciência obscura e implantes cibernéticos. Sobreviviam drenando material genético fresco de vítimas humanas, um processo agonizante e fatal. Do seu bastião na Lua chamada Rocha do Julgamento, eles dominavam uma dúzia de mundos humanos, oferecendo proteção contra Xenos em troca de um tributo terrível, os jovens e saudáveis. A 4ª Legião, ainda envergonhada pela sua destruição, ansiava por provar seu valor diante de Perturabo. Os Juízes Negros seriam alvo de sua fúria contida. O assalto orbital foi direto e brutal. A fortaleza estava protegida por canhões laser, enxames de caça-drones e poderosas naves de batalha.
Durante milênios, resistiram a saqueadores e inimigos vingativos, mas contra os Guerreiros de Ferro não resistiriam. Mesmo com enormes perdas, a frota da 4ª Legião rompeu o bloqueio, lançou abordagens devastadoras e bombardeou as defesas com torpedos de fusão a queima-roupa. Os Space Marines então desceram sobre a Lua, liderados por companhias de Land Raider e Shadow Swords, seguidos por ondas intermináveis de artilharia móvel. Montanhas foram reduzidas a ruínas sob o bombardeio incessante, enterrando bastiões inimigos em escombros. Nos salões internos das cidadelas de obsidiana, travou-se a luta mais sangrenta. Neutronizadores dizimavam fileiras inteiras, enquanto fanáticos armados com martelos de energia se lançavam em ataques suicidas. Então vieram os próprios juízes negros, encouraçados em sistemas de suporte de vida quase invulneráveis ao fogo bolter, armado com açoites energéticos e canhões que os tornavam equivalentes aos Dreadnoughts, centenas deles enfrentando os Astartes da 4ª Legião. A batalha foi um massacre. Os legionários caíam aos montes, reduzidos a pedaços de carne, mas nunca recuavam. Usavam os corpos de seus irmãos como cobertura, atacando de novo e de novo, colocando cargas explosivas e disparando armas de fusão a queima-roupa. Quando o combate parecia equilibrado no fio da navalha, Perturabo finalmente agiu. Tendo observado e calculado friamente o desenrolar da batalha, identificou o ponto exato para desferir seu golpe. Ele entrou nos salões como um deus vingador, despedaçando máquinas, incendiando inimigos e arrancando os corpos ressequidos dos juízes com as próprias mãos. No caos, os Havocs, as unidades de apoio pesado da 4ª Legião, avançaram em padrões calculados por seu primarca. Cercaram os inimigos, cortaram seus flancos e os reduziram a destroços em tempestades de fogo e plasma. Sem piedade, Perturabo esmagou os juízes negros. Seus segredos e tecnologia foram saqueados e enviados a Olímpia. As docas orbitais da Rocha do Julgamento, relíquias de uma era perdida da humanidade, foram reconstruídas para forjar uma nova frota de guerra sob o comando dos Guerreiros de Ferro, em aliança com os Adeptos Mecânicos. Na Forja da Guerra, a Legião de Ferro foi remodelada. O que antes era uma tropa implacável, agora se tornou algo além. Uma engrenagem de guerra absoluta que varria mundos inteiros e devorava exércitos. Perturabo volta os olhos para casa e encontra Olímpia em rebelião. Com Dâmecus morto, as cidades-estado retomaram suas rixas e intrigas. Ao chegar em Olímpia e ver no que ela tinha se tornado, Perturabo exige uma coisa de toda a população. 1 em cada 10 olimpianos deveria morrer, ou todos seriam exterminados e os que sobrassem serviriam à escravidão. Diante da recusa, ele avança cidade por cidade, toma as próprias fortalezas que ele mesmo ergueu e não poupou ninguém. 5 milhões morreram, o restante foi escravizado. No palácio de Locus, após ser acusado pela irmã adotiva Califone, ele a estrangula. As piras queimam. Os Guerreiros de Ferro entendem o que fizeram. De salvadores do Império a algozes do próprio povo. Perturabo sabe que o Imperador não o perdoaria por esse feito. Horus, porém, o elogia, recebe sua lealdade e sela o pacto, o presenteando com o martelo Forgebreaker. As notícias da heresia de Horus chegam em seguida. Próspero arde com o ataque de Lemon Russ a Magnus, e em Istvan V a traição se consuma. Guerreiros de Ferro, Senhores da Noite, Portadores da Palavra e a Alpha Legion se juntam a Horus e destroem as legiões leais. Espalhados pela galáxia, vários senhores passam a tomar mundos e cobrar dízimos para sustentar a rebelião. Perturabo, enfim, encontra um teatro de guerra que não depende apenas de cerco e trincheiras. Em Idris, Fulgrim promete poder quase ilimitado e leva o Senhor de Ferro ao olho do terror, atrás do suposto Angel Exterminatus. No coração da cidadela Eldari,
a verdade surge. Não havia arma alguma. Fulgrim pretendia transformar-se nela. Usando a pedra Malgetar, ele drena a força do irmão para buscar a própria apoteose demoníaca. A emboscada dos salamandres, Mãos de Ferro e a guarda dos corvos interrompe o ritual. A Malgetar é estilhaçada. Perturabo recupera parte do vigor e atinge Fulgrim com o martelo Forgebreaker. O golpe destrói apenas a pele mortal. Fulgrim renasce como príncipe demônio e some no Orb com seus Imperator Children ou filhos do Imperador. Exausto e traído, Perturabo permite a retirada dos lealistas e conduz sua frota mais fundo no Olho do Terror, decidido a entender o poder que testemunhou e acertar contas. Preso pela singularidade no coração do Olho do Terror, ele arrisca tudo e mergulha no buraco negro. Pela sorte, ou um cálculo friamente feito por ele emerge em Talarne, descobre o óculo negro sob o planeta, planeja a invasão, mas a operação é exposta e os guerreiros de ferro se retiram. Com o fim da Runestorm, Horus ordena que a legião segure a linha contra os Ultramarines. São cercos amargos, recursos curtos e o desgaste crescente, agravado pela traição de Fulgrim e pela influência do óculo negro. Em Saron, o demônio Saran revela que Angron está em Deluge, e ao possuir Volk, dá origem ao primeiro Obliterator. Em Deluge, Perturabo enfrenta Angron já como Primarca Demônio. Sofre, resiste e provoca. Manobra com o Iron Circle e com o Volk e força os Devoradores de Mundo a ceder enquanto uma frota dos Ultramarines surge em órbita. Uma tempestade de dobra se abre e surge uma rota de fuga. No início do cerco da Terra, ainda na batalha espacial, Perturabo toma as esferas defensivas de Urano e Júpiter, dos Punhos Imperiais, mas é desprezado no cerco direto ao Palácio. Ainda assim, identifica fraquezas na rede de escudos, prepara o avanço pelo Portão do Leão e recorre ao imaterial com Zardo Layak e Typhus, e sacrifica Forrix como isca. No campo, Rogaldorn tenta provocá-lo. Perturabo recusa o duelo e promete que só matará o irmão depois de derrubar o palácio. A falha em Saturnino é percebida por Abaddon, que recebe carta branca para atacar ao lado dos filhos do Imperador, e cai na armadilha de Dorne. Com os aliados cada vez mais corrompidos e erráticos, Perturabo perde a paciência. Quando Horus o manda dispersar os Guerreiros de Ferro por várias frentes e ceder seu posto a Mortarion, ele encerra o assunto, evacua a Terra e retorna a Ironblood. A bordo, descarrega a frustração com o Forgebreaker. Passa a odiar ambos os lados, tanto leais quanto traidores, e considera eliminar o próprio Senhor da Guerra, Horus. Conclui que precisa tornar-se ainda mais letal para sobreviver. No pós-heresia, Perturabo arma a armadilha em Sebastos IV, a Fortaleza Eterna, que conduz ao episódio da Gaiola de Ferro. Os Punhos Imperiais são dilacerados até a chegada de Guilliman e dos Ultramarines. Dorne sobrevive, mas o capítulo fica devastado, e centenas de Jinseeds se perdem. A ascensão de Perturabo a Príncipe Demônios do Caos não alinhado é a consequência direta. Os Guerreiros de Ferro se fixam em Medrengard, onde ele ergue a Fortaleza do Ódio em um labirinto de tiras e torres. Depois disso, ele amaldiçoa o mundo forja Toil com uma praga de Nurgle que faz até fábricas caminharem e devorarem a superfície. No início do milênio 39, ele ajuda Abaddon na 10ª Cruzada Negra, abrindo um portal de dobra. Ao longo dos milênios, estuda as defesas do Segmentum Obscuros e constrói uma rede de tecnocultistas. Após a 13ª Cruzada Negra e a abertura da Grande Fenda, coordena 1000 exércitos contra os mundos mais fortificados. Enfrenta Mortarion na Guerra da Ferrugem e da Ruína e se alia a Vastor, o Arquifane, cedendo os Guerreiros de Ferro para o assalto a Derrock nas Arcas do Presságio. Resumindo, Perturabo permanece o arquiteto implacável da guerra. Onde há fortalezas fracas, ele as derruba. Onde há inimigos fracos, ele os mata. Simplesmente assim. Sempre planejando
pacientemente o seu próximo ataque e sua próxima demolição. Bom, esse foi um resumo do Primarca Perturabo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E se não for inscrito, não esqueça de se inscrever também. Valeu, um abraço, até a próxima.